Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura aqui no Leitura ao Vivo. Hoje vamos continuar nossa jornada pelo livro de Marcos e a leitura começa no capítulo 11. Este capítulo marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um momento decisivo, cheio de simbolismos, atitudes fortes e ensinamentos profundos. Então se acomoda aí, prepare um ambiente tranquilo e venha com a gente para mais uma leitura que toca, ensina e transforma. Vamos começar. Leitura do livro de Marcos. A entrada de Jesus em Jerusalém. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua amarrado junto a uma porta. Enquanto a desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam, conforme Jesus havia instruído, e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Jesus amaldiçoa a figueira. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira, cheia de folhas, e foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: Nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Jesus purifica o templo. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava, dizendo: As Escrituras declaram: O meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês os transformarão num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Ensino sobre a figueira. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isto acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá
e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem, que já receberão qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas, se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. A autoridade de Jesus é questionada. Mais uma vez, voltaram a Jerusalém, enquanto Jesus passava pelo templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu, ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: Por que não cremos em João? Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim, responderam: Não sabemos. E Jesus replicou: Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos lavradores maus. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o expulsaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois aperceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Impostos para César. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes para o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos: é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata, e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam.
Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então, o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Israel e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. O mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali, ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. O mestre da lei respondeu: Muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. De quem o Cristo é filho? Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: Por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus critica os mestres da lei. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças, e como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto,
tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. A oferta da viúva. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Jesus fala de acontecimentos futuros. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo estas grandes construções? Será completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que estas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares, e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. Assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça, nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte, nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos
e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos. Eu os avisarei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse, à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à noite ou de madrugada, ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo, quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. A conspiração para matar Jesus. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar o perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Judas concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus.
A última ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus se perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá a seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade, encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição para a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos seus discípulos, e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantarão um hino e sairão para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Simão, você estava dormindo? Disse ele a Pedro: não podia vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação.
pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Jesus é traído e preso. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam, mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso, para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando, mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que diziam nas Escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. O julgamento de Jesus diante do conselho. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali, sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhavam para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo.
olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: Esse homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido o assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhe perguntou: Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou os soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando: Salve, o rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e vestiram com suas roupas, então o levaram para ser crucificado. A crucificação. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados que obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz, depois dividiram as roupas dele e tiraram sorte para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: o rei dos judeus.
2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhem só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salva a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou a outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando a Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam seguido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de José. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto, e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lenço de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sepultado. E assim terminamos a nossa leitura de hoje. Eu espero que você fique em paz e eu espero a você amanhã na nossa próxima leitura.